Artística. Tema: argola. Integrantes: Alif José, Caio Felipe, Caroline Stefani, Lívia Gonçalves, Matheus Prado e William Sanches. Introdução: a ginástica artística com argolas exige músculo poderoso nos ombros superiores, equilíbrio e precisão. Desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos, em Atenas, 1896, as argolas estão presentes. A prova é uma série de acrobacias onde o atleta balança e exibe sua força e equilíbrio. Os pontos do jurado se baseiam no controle que o atleta tem do aparelho e da complexidade da rotina. Essa aqui é um resumo do que a gente vamos falar no nosso trabalho. O aparelho no geral. O aparelho é constituído por uma estrutura onde estão duas argolas a 2,75 m do solo. A distância entre as argolas tem que ser de 50 centímetros. E o seu diâmetro inteiro é de 18. As argolas possuem ainda 28 milímetros de espessura. Na prova de argola, o atleta deve efetuar uma série de movimentos envolvendo balanço, força e controle, em partes aproximadamente iguais. A maioria dos movimentos deve ser feitos com os braços estendidos. Durante esses movimentos não deve ocorrer o balanço ou cruzamento dos cabos do aparelho. Então, aqui nós falamos um pouco do aparelho, que as duas argolas, que a distância entre eles é de 50 centímetros. Aí na hora da prova o atleta tem que usa bastante os braços, né? E nisso ele balança os braços, faz a força e controle, e isso que vale para os jurados, para eles avaliarem como as notas. E aqui uns movimentos. A gama de movimento estático nas argolas é tão variada quanto nos demais aparelhos masculinos e femininos. Para as saídas, usam-se os saltos costumeiramente vistos em provas de salto, como o Tsukahara, duplos mortais e o Hai. Durante suas apresentações, os ginastas utilizam de movimentos acrobáticos estáticos. Então, nessa parte aqui, eu dei uma resumida sobre os movimentos, né, que são usados nas argolas. E os mais costumeiramente que nós vimos mais nas provas são o Tsukahara, os duplos mortais e o Hai. Aí eu vou passar os movimentos. O primeiro é o chess. Saindo de uma posição estática horizontal, o ginasta estica-se para baixo e toma impulso e torna-se uma posição estática, apoiando o corpo sobre o braço, formando um ângulo de 90 graus entre o tronco e as pernas. A partir dessa posição, ele realiza um mortal. Então, para ficar bem específico, o que eu falei agora está a foto abaixo. Homina consiste em um mortal e meio levando a movimentos estáticos, que é uma foto que eu mostrei agora, que ele dá um meio mortal e no final o movimento estatística, ele fica parado. Cruz, do Albert Azarian. Esse Albert Azarian é um dos ginastas famosos que fez esse movimento. Ele foi o primeiro a fazer esse movimento, que é partindo da posição inicial ereta, braços esticados e o corpo estendido, como está na foto abaixo. O ginasta forma uma cruz em ângulo de 90 graus entre os ombros e o tronco. Essa posição deve ser firmada por 3 segundos para ser validada. Então, se esse ginasta não ficar mais de 3 segundos nessa posição, não é válida. Abaixo desse tempo, a posição não é validada. Cruz invertida. Dá para ver aí na foto que é partindo do mesmo ponto que a cruz, o ginasta fica de ponta cabeça. Então, resumidamente, o ginasta faz praticamente a mesma coisa da cruz, só que de cabeça para baixo.
Nakayama. Partindo da maltesa, posição horizontal estática, o ginasta desce para a cruz. Então, o ginasta ele fica nessa posição que está na foto e depois faz a cruz que eu expliquei no slide anterior. Jotchev. Partindo da cruz invertida, o ginasta estabiliza a posição na maltesa. A maltesa é essa da foto que o ginasta brasileiro Arthur Zanetti está. Então ele começa da cruz invertida, que é de cabeça para baixo, e o ginasta estabiliza nessa posição que ele está agora. Agora eu vou falar alguns ginastas em destaque. O primeiro é o armênio Albert Azaryan, que ele representa a União Soviética e ele é o atual não, ele é o bicampeão olímpico e o bicampeão mundial. Em segundo está o italiano Yuri Chessi, pentacampeão mundial e campeão olímpico. Terceiro, o chinês Yibing Xin, bicampeão mundial e campeão olímpico. E por último, o brasileiro Arthur Zanetti, ouro em Londres e atual campeão mundial. Lesões mais frequentes. As dores são mais frequentes nos punhos e nas regiões lombares, devido à hiperextensão exigida aos ginastas. Lesões por deslocamento e fraturas são mais atribuídas às lesões do cotovelo e joelho. O tornozelo é apontado como uma das articulações de trauma mais frequentes. Os estudos mostram que as lesões são mais atribuídas pelo tornozelo, joelho, ombro e coluna lombar. Além dos aspectos estrutural descritos, os exercícios mais propensos às lesões são no solo, devido ao alto impacto dos exercícios sobre o corpo. Percentuais de lesões por membros: joelho, 18,9%, tornozelo, 17,9%, mão, 17,4%, coxa, 11,4%, ombro, 8,1% e entre outros. Tipo de lesões mais frequentes: entorse, 32,7%, rótula muscular, 8,0%, contusão, 9,6%, fratura, 5,3%, coluna, 14,4%, osteocondrite, 5,1% e entre outros. Eu vou falar sobre o artigo Lesões esportivas na ginástica artística. A ginástica ela é uma modalidade esportiva que ela combina a arte e a gestos biomecânicos de alta complexidade em diversidade de eventos. A ginástica, a partir da evolução, ela obteve um aumento de pessoas querendo praticá-la. Com essa evolução, veio também aumentar o grau de dificuldade nos seus exercícios. Com isso, aumentando também o risco de lesões. Isso aconteceu no filme O Poder Além da Vida, onde o ginasta ele queria fazer sempre a mais o que ele podia do limite dele, não escutando o técnico, e foi onde que veio ocasionar uma lesão para ele. Não só como nos filmes, mas também na vida real. Que as pessoas que vão para a academia chega lá, acha que tá fazendo certo, quer fazer o jeito deles, não escuta ninguém. E eles não pensam que o errado que eles estão fazendo, que eles pensam que tá certo, pode ocasionar uma lesão. Essas lesões, elas são mais distribuídas no tornozelo, joelho, ombro e coluna lombar, que são as partes mais registradas. E os exercícios que são mais propensos à lesão são aqueles que são no solo, que é devido ao impacto, né, do corpo com o chão. Só que hoje em dia existem aparelhos que ajudam a absorver os impactos e auxiliam eles, né? Que exige também um esforço menor físico do ginasta. O objetivo é estudar as lesões na ginástica associado aos fatores de risco da modalidade e assim eles fazer um inquérito de morbidade.
Os métodos dele, eles pegam o peso, a idade, a altura, a estatura e o tempo de treinamento e o sexo. E a partir daí, eles pegam e fazem um inquérito de morbidade também que se divide em duas categorias, que são o nacional e o regional. Os homens, na categoria nacional, eles apresentam mais lesões nos aparelhos de apoio e suspensão. As mulheres tiveram lesões nos membros inferiores e nos aparelhos de salto. Um exemplo é a argola, que ela precisa de muita força muscular na parte superior para poder suportar o próprio peso, mas também na inferior também, que é para manter o alinhamento, porque quando eles estão lá em cima, não basta ter só a força, mas também tem que ter o alinhamento, não pode se mexer. Então, eles têm que manter o mais alinhado possível para ter um melhor desempenho. E aí, pessoal, boa noite. Aqui quem tá falando é o Caio, da Faculdade de Peruíbe, e eu vou apresentar a minha parte do trabalho, que seria a parte de resultados, discussão e conclusão. Vamos começar por resultados. Resultados. Entre 54 participantes, 39, ou seja, 72%, relataram lesão desportiva e observaram a presença de 1,26 lesões por participante. Se ainda que, por variáveis de idade, peso, estatura e tempo de treinamento, não foram observadas diferenças dentro de cada categoria e sexo, quando comparados aos valores descritivos, média ou mediana, dos grupos com e sem presença de lesão. Na tabela 1, que as variáveis antropométricas apresentam diferenças significantes entre os sexos e que há tendência de relação entre os maiores valores para a idade e categoria nacional em ambos os sexos, o que acontece também para a variável nos anos de treinamento. Não há diferença entre estatura, altura e peso no sexo feminino entre as categorias, ao contrário do que acontece com o masculino, que seria aquelas tabelas que está lá no artigo, né? Tabela de LD. Já na tabela 2, que as taxas de lesão são maiores para os homens quando comparados com as mulheres, e maiores para cada categoria nacional com a regional. A distribuição de frequência dentro de cada sexo também é maior na categoria nacional. Já na tabela 3, que no sexo masculino as lesões articulares apresentam frequências relativas maiores na segunda categoria regional quando comparada com a nacional. Para o sexo feminino, as lesões articulares também foram relativas, mas nesse caso em ambas as categorias. Não houve diferença significante tanto para os homens quanto para as mulheres. Entre as categorias se analisou a distribuição da lesão segundo o local anatômico. Para os homens, na categoria regional, os membros inferiores são os mais acometidos na nacional. Os membros superiores. No sexo feminino, a maior frequência fica para o acontecimento dos membros inferiores na categoria nacional, conforme observado na tabela 4. Para os homens, a maior frequência de lesão ocorreu na categoria regional, realizando exercícios em aparelhos de apoio e suspensão em relação à categoria regional e aos aparelhos de salto. No feminino, os aparelhos de salto apresentam maior frequência em ambas as categorias da tabela 5. Discussão. Para realizar esse estudo, eles utilizaram a definição de tabela LD, que seria aquela tabela de lesão desportiva, que seriam aquelas que estão no artigo, que são as que acabei de citar, de 1 a 5, que é mais usada em textos da literatura que eles consultaram, escrito por Coach e Kirby, Pastre, Grego e Senge. Eles querem obter dados sobre as modalidades esportivas da ginástica artística. A realização desse estudo foi aprovada porque ofereciam suporte ao desenvolvimento de novas técnicas e aparelhagem visando a qualidade de treinamento. Destacam sobre a necessidade de agrupamento das categorias das variáveis para facilitar os procedimentos de análise, e o modelo tem sido adotado em estudos da mesma natureza. Os resultados refletem em um alto risco de lesão sobre a modalidade. Com isso, Coach e Kirby registram uma técnica taxa de 3,64 lesões por ginásticas em um ano. Como a visão geral, o sexo masculino da categoria nacional apresenta a maioria das lesões ao membro superior, diferente das mulheres que foram cometidas com maior frequência sobre os membros inferiores. Os locais mais referentes são os membros superiores, membros inferiores e o tronco.
Os homens da categoria nacional apresentou mais lesões nos aparelhos de apoio e suspensão, já as mulheres apresentaram lesões nos membros inferiores dos aparelhos de salto, como por exemplo a argola, equipamento de apoio e suspensão, por precisar de muita força de musculatura na parte superior para poder suportar o peso corporal e manter o máximo de alinhamento. Isso aumenta a possibilidade de lesões. A pesquisa revela que a exploração das lesões e seus fatores de risco envolvendo categorias e sexos associados aos aparelhos ginásticos, local anatômico e natureza de lesão. Com isso, espera que as informações ajudem a contribuir para o melhor entendimento sobre as lesões em praticantes dessa modalidade. Aí concluímos que houve uma frequência elevada de lesões no sexo masculino. Com base no segmento anatômico para os homens na categoria nacional, os membros inferiores são mais provocados e na nacional ficam mais provocados nos membros superiores. No sexo feminino nacional, a maior frequência fica provocada nos membros inferiores. Sobre o aparelho ginástico, os de salto foram mais referenciados pelas mulheres e, por fim, de apoio e suspensão pelos homens de categoria nacional. Aqui são as referências, né? Se vocês quiserem consultar onde a gente pegou todas as fontes, né? E é isso aí, muito obrigado.